Bora de review, rapaziada. Quinta-feira que vai ser o dia de Shangri-La Frontier aqui no canal. Temos hoje capítulo 224, um capítulo bem interessante. E eu vou analisar aqui com vocês e explicar o porquê que ele é interessante e explicar o porquê que esse jogo pro Sanhaku é muito importante, porque o Sanhaku ele não jogou o Shangri-La Frontier. Quer dizer, ele entrou no jogo, mas o foco era outro game que ele acabou jogando aí durante a ausência do Visage. Se inscreve no canal, vamos rumo a 30 mil seguidores. Tem aí embaixo alguns mangás em promoção, mangás de Shangri-La Frontier, redes sociais e muito mais, beleza? Rapaziada, curta e compartilha o conteúdo, manda o conteúdo para aquele seu amigo que gosta de Shangri-La Frontier e está querendo ler. E se você também está querendo ler, se liga no nosso Discord que eu sempre mando o link por lá, tá? Tem uma aba para vocês pedirem os links. E eu sei que por conta de toda essa treta do Mangadex, algumas pessoas acabaram perdendo o seu lugar de leitura, né? Então se liga por lá porque eu sempre deixo algumas recomendações, beleza? Então, rapaziada, sem mais delongas, vamos começar o capítulo 224, que a gente começa com o Sanhaku meio que ficando orgulhoso, feliz. No caso, o Hisotomi fica feliz por ter conseguido vencer o evento surpresa que é a negociação com o Professor. Agora ele volta para Shangri-La Frontier, só que ele tem o objetivo de encontrar o Visage em Shangri-La Frontier. Só que não acontece, por quê? Porque o Visage está visitando o Siegworm, que é o dragão colosso amigo dele, e é talvez o próximo colosso que Sanhaku e companhia vão enfrentar. E como ele não está ali presente, o Sanhaku não tem muito o que fazer com o jogo, afinal de contas ele quer avançar a história. E já que ele não consegue avançar a história sem a presença do Visage, ele vai embora e acaba indo para outro game. E é um jogo de realidade virtual focado na arte Kendo, que é uma arte de espada, só que essa arte ela tem um objetivo específico. Eu vou deixar na tela para vocês aí, e é basicamente não golpear pontos incorretos, não desperdiçar golpes, golpear atacando e quebrando a postura do adversário e golpear com destemor, sem pensar na morte. Esse é o objetivo da prática do Kendo. E aí tem vários tipos de espadas para você praticar Kendo, né? Eu ia falar participar de Kendo, mas enfim. E aí vocês podem procurar. Mas a ideia é golpear os pontos fracos do oponente, vamos dizer assim. Golpear os pontos certeiros do oponente, né? E eu já vou chegar lá, mas isso é um pouco de spoiler e eu vou deixar um alerta para vocês quando eu for falar sobre tudo isso. O Sanhaku, ele tá treinando e esse jogo, ele foi meio que aprovado pelo Fukago Ryugin, que é um espadachim que na época dele era extremamente foda. Ele era muito fora da curva e o jogo tem essa aprovação. Só que acontece o seguinte, a ideia desse jogo é basicamente um treinamento de Kendo. A IA do jogo, ela é muito lerda. O Sanhaku, ele exalta alguns pontos positivos e alguns pontos negativos dessa IA. Durante o jogo, você vai ter que derrotar um holograma, e um holograma que tem a realidade ali virtual de uma IA. Só que esse holograma, ele segue de fato as regras do Kendo. E esse jogo em si, você não precisa obedecer às regras do Kendo. Você pode usar qualquer artifício para ganhar e ir passando de nível. Esse que é o problema. A questão é que a IA do jogo, ela consegue replicar exatamente todas as suas capacidades físicas no jogo. O que você é de fato, a sua altura, velocidade e tudo mais, ela consegue replicar isso no jogo. E durante o avanço ali de fase do Sanhaku, o Sanhaku ele vai passando as fases de forma mais, vamos dizer assim, tranquila, e quando vai aumentando o nível, ele acaba usando coisas que talvez no Kendo tradicional, ou no Kendo verdadeiro, na realidade, ele não poderia usar, talvez como, por exemplo, sei lá, uma rasteira. Uma rasteira talvez ele não poderia usar no Kendo real, e nesse jogo ele consegue usar. E certamente para você passar de nível você vai precisar meio que usar a arte do Kendo, que é golpear os pontos ali do inimigo. Só que para você golpear os pontos do inimigo, você pode usar coisas que talvez no Kendo real não poderia. Só que os robôs,
a IA desse jogo, ela segue uma regra. E depois que o Sanhaku ele consegue superar todos os hologramas de inteligência artificial, ele desbloqueia uma fase bônus, uma fase extra, novos desafios e novos treinamentos. E nesse jogo, a Trace IA, ela permite criar inteligências artificiais que replicam com fidelidade absoluta o comportamento humano. Esse é o ponto positivo do jogo. Tem coisas bem erradas na construção desse jogo, como por exemplo, é um treinamento de Kendo, mas é um treinamento onde você pode desrespeitar as regras. Quem não desrespeita as regras é a IA, mas você pode. Só que essa inteligência artificial, ela replica com fidelidade absoluta os movimentos do ser humano. E o boss final, o boss bônus, que é liberado depois que você zera todas as passagens do jogo, todas as fases do jogo, é o mestre, é o Fukaku Ryugin. Só que o Fukaku Ryugin, ele é simplesmente o mais pica ali, vamos dizer assim, do Kendo ou de arte de espada. E o Fukaku Ryugin, ele foi materializado no jogo usando a Trace IA. Ou seja, o Fukaku Ryugin que o Sanhaku tá lutando é o Fukaku Ryugin meio que real, porque é produzido com fidelidade absoluta o comportamento da inteligência artificial, da pessoa na inteligência artificial, né? E o Sanhaku, ele começa a partir para cima do Fukaku Ryugin. E o Fukaku Ryugin, ele se mostra muito habilidoso. E diferente das demais inteligências artificiais, que são lerdas, talvez são inteligências artificiais replicadas com um boneco padrão de Kendo, com gente mais amadora de Kendo, essa inteligência artificial faz com que o Sanhaku ele não consiga replicar ou não consiga vencer usando o que ele estava usando antes. Por quê? Porque aqui ele é um mestre, ele está enfrentando de fato alguém mestre na arte do Kendo. E esse que é o problema. Então o Sanhaku, mesmo usando artifícios errados, fora da lei no Kendo, ele não consegue vencer este camarada. E nessa fase bônus, o Sanhaku ele acaba meio que tomando um sacode e ele sai do jogo e vai pro Shangri-La Frontier, e a Emu já vê ele logo ali de cara, logando, e ele já meio que acorda de mau humor. E por que ele tá de mau humor? Porque ele tá apanhando no outro jogo e ele acabou entrando no Shangri-La Frontier de cabeça quente. Agora, enfim, o Sanhaku, ele volta pra Shangri-La Frontier e questiona a Emu sobre o Visage. E o Visage, ele está de volta em Rabitsa. Só que ele não está ali no palácio, ele está no Coliseu. E por que ele está no Coliseu? Porque ele levou a Akane Akitsu com ele. Detalhe, a Akane Akitsu, ela tem reconhecimento do Segiwurm, que é o colosso que o Visage estava conversando até um tempo atrás. E com certeza ela vai ser muito importante para lutar contra o Segiwurm, porque ela já conhece o dragão. E com certeza o treinamento que ela tá passando com o Visage é um treinamento focado não necessariamente para derrotar o Segiwurm, mas por conta do Segiwurm. Meio que o Segiwurm falou, ela é digna, então treina ela, Visage, dá uma moral pra ela. E o Visage tá ali treinando mais ou menos o treinamento ali que o Sanhaku passou depois, logo quando ele foi derrotado pela sombra do Lycan. E agora eu vou entrar numa parte onde eu vou citar spoilers. Eu vou alertar spoilers, eu não sei se é verdade, mas eu li, então eu vou alertar spoilers aqui. Por que o Sanhaku, ele tá treinando o Kendo e por que isso faz uma referência ao próximo colosso? O Kendo é não golpear pontos incorretos, é um dos objetivos do Kendo, e não desperdiçar golpes. Também é um dos objetivos do Kendo. O que eu li do dragão Segiwurm, que é o próximo colosso que o Sanhaku vai enfrentar, é que o Segiwurm, ele tem 6 chifres. E nessa imagem que eu tô mostrando aqui, um desses chifres já está quebrado. E não é à toa que esse chifre está quebrado. Esse chifre está quebrado porque os pontos fracos do Segiwurm são esses 6 chifres. O que eu li, pelo menos, tá? Não sei se é verdade ou não, mas a galera da novel pode me corrigir se eu estiver errado aí nos comentários, tá? E não golpear pontos incorretos vai treinar o Sanhaku a focar em golpear de forma correta os pontos fracos do Segiwurm, que é
os chifres, que são os chifres. E com isso, ele não vai desperdiçar os golpes, conseguindo se tornar mais eficaz na luta contra um adversário muito poderoso, que não, você não pode dar brechas pra ele. E o nome do mestre de Kendo que o Sanhaku está enfrentando agora no jogo é Fukaku Ryujin, e Ryu tem a ver com um dragão. Muito interessante isso, né? Essa referência aí que os autores de Shangri-La Frontier colocaram nesse capítulo. É um treinamento de ponto fraco, já que o próximo Colosso tem um ponto fraco aparente, você vai precisar tirar esse ponto fraco dele, bater nesse ponto fraco. E Ryujin, né? Ryu, dragão, e Gin, que eu não sei o que significa em japonês, mas com certeza tem ligação com o próximo Colosso, que é um dragão. Bem interessante, e a Akane Akitsu com certeza vai trabalhar também isso, essa questão aí de talvez distrair o oponente ou até mesmo atacar o oponente. O Sanhaku talvez ele vai descobrir o ponto fraco, que vai ajudar também a atacar o ponto fraco, mas a Akane Akitsu pode estar ligada justamente com essa investida para conseguir acertar os chifres do Segiwari. Agora que a parte do spoiler acabou, vocês podem deixar aí o que vocês acharam desse capítulo de Shangri-La Frontier e seguir o canal. Tamo junto? É nóis, fui!